A agricultura brasileira ultimamente vem focando bastante no que concerne às commodities, que são conjuntos de alimentos que são é, como se juntassem alimentos bem valorizados e colocassem em grandes quantidades à venda na Bolsa de Valores. São tipos de é, aglomerados esses produtos que sofrem especulações constantes. Tanto que existem épocas em que são bem valorizados e que países que produzem muitas commodities acabam tendo muitos benefícios, enquanto que em outros períodos os valores dessas commodities abaixam e os países têm que suportar nessa redução do preço, acabando tirando a autonomia deles, né? Aí vamos ver quais são as características das regiões brasileiras e, e quais são os seus produtos principais agrícolas. No Nordeste, no caso de Petrolina e Juazeiro, existem muita produção de frutas como uva, banana, manga, melão. Na Amazônia não existe muita agricultura, com exceção do Pará, que produz muita pimenta, que são principalmente os japoneses que foram para lá. É, basicamente é extrativismo e em algumas partes pecuária, mas não é nosso assunto por enquanto. No Centro-Oeste existe muita produção de soja, que é uma commodity, que é muito comprada pela China, principalmente em Mato Grosso. A soja é o produto mais vendido no Brasil na agricultura, assim como a principal commodity brasileira. Outro produto que é muito vendido no Brasil, pelo Brasil é cana-de-açúcar. Antigamente era produzida muito na zona da Mata Nordestina, mas atualmente um dos maiores lugares é em São Paulo, mais ou menos em Limeira. Outra commodity que é bem vendida é o suco de laranja, que a gente planta laranja, principalmente em São Paulo, e transforma isso em suco. No sul existem muitos minifúndios e, e uma policultura, principalmente nas cidades onde houve colonização e que a agricultura é familiar. Aqui no Nordeste também tem muita agricultura familiar, principalmente no sertão, no agreste, essa é a agricultura familiar que sustenta a alimentação do brasileiro. Cerca de 80% do que a gente se alimenta vem de agricultura familiar. Outros alimentos outros produtos agrícolas, na verdade, que são bem vendidos é o fumo e o cacau. O fumo produz muito no Rio Grande do Sul e em muitos outros estados, enquanto que o cacau ainda é bem produzido no sul da Bahia, mais ou menos onde fica Ilhéus. Agora vamos dar uma passada pelo mundo para ver quais são os produtos agrícolas mais vendidos. Na Argentina produz muito trigo, inclusive a gente não produz trigo suficiente para consumo autossuficiente, então a gente importa muito trigo da Argentina. No Chile tem muita produção de avelã, porque tem uma parte do Chile que é de vegetação mediterrânea e tem uma relação. Assim como os países da Europa que cobrem o Mediterrâneo, que produzem muito oliva para azeite e outros fins. No Chile, na África do Sul, também produz muito vinho, que são nas regiões mediterrâneas. Aqui no Brasil também produz vinho, principalmente no Rio Grande do Sul e aqui no sertão, no Vale do São Francisco. Necessariamente não precisa ser mediterrâneo, mas existem
climáticas próprias para a produção de vinho, de uva para depois fazer vinho. No México não tem muita agricultura para exportação. Eles fazem mais indústria maquileiras, mas isso não convém, né? Os Estados Unidos são um dos grandes produtores agrícolas. Eles se dividem em vários belts. Não sei como seria em português, acredito que seria cinturões. Em cada região dos Estados Unidos existe uma especialidade agrícola. Existem estados que produzem mais laticínios, estados que produzem mais milho, e também existem estados que produzem mais manufaturados. Os Estados Unidos são uma potência agrícola, assim como o Brasil, que foca muito nisso, né? A Índia, que embora produza muito e sempre esteja nos rankings das maiores produtoras agrícolas, juntamente com os Estados Unidos, com o Brasil e com a China, embora também ela não foque apenas na agricultura. A Índia ela tem problemas de segurança alimentar, ela produz tanto, exporta tanto e também produz para o mercado interno. No entanto, tem uma população enorme, de 1,2 bilhão de pessoas, e acaba com o que produz não supre o que o povo indiano precisa. Então ela tem que importar muitos alimentos de outros países também. Que é o caso da China também, que tem 1,3 bilhão de pessoas e como não foca apenas na agricultura, ela produz muitas coisas industriais e acaba não tendo esse foco suficiente para produzir autossuficiente para a população. Por isso que a China, quando vem investir aqui na América Latina, ela pensa muito, né, nisso de investir em países que ela compra muitos produtos que são necessários para alimentação e outros ramos econômicos, como no caso do Brasil, que ela importa muita soja e minério de ferro também. Mas no caso da agricultura, ela pega muita soja do Brasil, assim como em outros países da América Latina que exportam produtos agrícolas para lá, ela retorna esse investimento através de projetos de infraestrutura, né? É algo estratégico. Outros países que a gente é bom saber é a China, não, o Canadá, que produz muita, muita madeira. Na verdade, isso é um extrativismo, mas ao mesmo tempo existe uma parte da matriz que é feita de reflorestamento. Então, existe essa dicotomia. Duas, a gente pode pensar como se fosse um extrativismo, porque ela pega a madeira, mas ao mesmo tempo ela reflorestando acaba sendo uma produção, né, agrícola. Outros países também que é bom citar são os países do leste asiático e do sudeste asiático, que tem uma tradição muito que envolve a produção de arroz, a risicultura, que é feita através de um sistema agrícola bem diferente, que é a agricultura de jardinagem. Não é um sistema, digamos assim, intensivo da mesma forma que é o sistema ocidental de plantation e de outras formas, mas é uma produção que usa de muita área dos países que produzem arroz. É um sistema que envolve muito essas populações na produção, que seria basicamente a China e os países ao sul dela, que são Vietnã, Tailândia, ali no Sudeste Asiático. Quanto à África, ela tem um problema de insegurança alimentar, assim como a Índia, só que ainda é muito mais agressiva nesses países. No Sahel, que é
uma região da África que atualmente está com um processo de desertificação. É uma área onde separa o deserto do Saara ao norte e ao sul as florestas equatoriais da África. E é uma área que tem muitos problemas quanto a isso. Existe muita agricultura que não é apenas familiar, de subsistência, embora ela seja uma economia expressiva para esses países. Essa é a situação em geral da África, porque muitos países, na África Ocidental, por exemplo, ainda tem essa situação de esse sistema de plantation que é baseado na exportação, numa baixa remuneração do trabalho e acaba não suprindo as necessidades do povo. E os países da África acabam sofrendo muito, né? Com essa questão da fome, da miséria. Existem alguns países no norte que não produzem muito, que são os países que envolvem o deserto do Saara, que focam mais em outras áreas. E no sul da África temos o caso da África do Sul, né? Que é uma das economias mais prósperas e que foca muito nas indústrias siderúrgicas, na extração de diamante. E também alguns produtos agrícolas. Aí a gente tem que pensar nessa questão da agricultura como algo que precisa ser pensado em conta a questão da população, se ela realmente está tirando proveito dessas produções, se não é apenas uma produção para exportar e que quando chega na questão da econômica, se essa questão de exportar commodities, se não está, é, não está se traduzindo numa melhor condição de vida da população, porque a gente produz tanto, coloca a natureza em risco, aumentando os impactos ambientais dessa produção intensiva e acaba não recebendo vantagem dessa produção, né? E também tem a questão da produtividade, porque muitos países que exportam não têm muita produtividade. É o caso do Brasil, em parte, que em alguns alimentos não é tão competitivo, não tem muita produtividade e tem muito desperdício. Como, como não é o caso da Austrália e da Nova Zelândia, que são países que têm muita produtividade no que diz respeito à pecuária. No caso da Nova Zelândia, por exemplo, existem 5, 6, 7 vezes mais ovelhas que pessoas lá. É muita carne que eles exportam, muita lã que eles extraem das ovelhas. A gente percebe que é uma economia muito produtiva e que a população usufrui dessa economia, né?